Olá pessoal, hoje nós vamos ter mais uma aula. Nós estamos trabalhando com divisão de números racionais e nós vamos começar a ver um pouquinho sobre esse conteúdo. Mas primeiro nós vamos retomar um pouquinho o que nós já estudamos. Nós já vimos que os números racionais eles surgiram da necessidade de representar quantidades menores que uma unidade. Os números racionais negativos sempre apresentam o sinal de menos na frente, enquanto que os positivos podem ou não ter sinal de mais. Quando nós vamos armar a operação de adição, o número maior sempre fica em cima, colocando os números de maneira que as vírgulas fiquem uma embaixo da outra. Quando os números possuem sinais iguais, nós devemos somar os módulos e manter o sinal. Quando os dois números possuem sinais diferentes, devemos subtrair os módulos e ficará o sinal do maior. Isso daqui na regra da adição, né? Quando nós vamos trabalhar com subtração, nós temos que primeiro trocar o sinal algébrico do número que vem depois do sinal de menos, tá? E depois disso, nós devemos realizar a operação de adição normalmente. As regras de sinais continuam valendo da mesma maneira, tá? Do mesmo jeito que eu expliquei agora há pouco. Já na multiplicação de números racionais, nós temos que, primeiro, quando armar a operação, realizar a multiplicação normalmente colocando o número com mais algarismos em cima, como vocês já devem ter o costume de fazer. Devemos posicionar a vírgula de maneira que o número de casas decimais do produto seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores, tá? Isso daqui depois de fazer a multiplicação. Se os sinais forem iguais, o resultado é positivo, e se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo, tá? Essa é a regra de sinais da multiplicação. Bom, nessa aula nós vamos dividir em duas partes também. Na primeira parte nós vamos revisar os exercícios que nós vimos na última aula. E na segunda parte nós vamos entender como funciona a divisão com números racionais na forma decimal. Tá? Então vamos lá, vamos para a revisão dos exercícios da última aula. Está aqui a nossa lista de exercícios. Nós tínhamos até a questão L. Tá? Eu não vou ficar fazendo todo o processo aqui, porque isso já foi explicado na última aula. Só vou dar uma revisada na questão da regra de sinais. Tá? Então aqui, 3,1 vezes 7 dá 21,7. Percebam, eu faço a multiplicação normalmente, tá? Lembrando de cuidar aqui a posição da vírgula. Como aqui tem uma casa decimal, a vírgula fica aqui com uma casa decimal também. E aí, pela regra de sinais, eu tenho menos aqui, menos com mais dá menos, tá? Sinais diferentes sempre dá menos. 0,49 vezes 8 dá 3,92, tá? Ó, aqui tinha duas casas decimais, aqui também tem duas casas decimais. E aí, a regra de sinais, mais e menos, sinais diferentes, dá menos. Depois aqui, 4,8 vezes 21 vai dar 100,8, tá? Uma casa decimal aqui, uma casa decimal também aqui. Mais com mais dá mais. Sempre que os sinais forem iguais, o resultado é positivo. 18 vezes 1,4 dá 25,2. E aí, nós vamos ter menos com menos, mais. Aqui, 4,5 vezes 3,6 vai dar 16,20 ou 16,2. Eu posso suprimir aqui o último zero, né? Quando o último número ou os últimos números forem zero, eu posso suprimir eles depois da vírgula, tá? Então, aqui eu tinha uma casa decimal, aqui eu tinha duas casas decimais, então aqui. Aqui eu tinha uma casa decimal, aqui eu tinha uma casa decimal, duas casas decimais aqui, tá? Aí depois, quando eu vou reescrever aqui, eu posso tirar um número se eu precisar. E aí, regra de sinais, mais e menos dá menos, tá? 2,96 vezes 78 dá 230,88. Duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, tá? E aí, menos com menos fica mais. 1,89 vezes 1,1 dá 2,079. Aqui tinha duas casas decimais, aqui tinha mais uma, então 2 mais 1, 3 casas decimais no número final aqui. E aqui, mais e mais dá mais. 7,567 vezes 0,9 dá 6,8103. Então, 3 casas decimais aqui, mais uma casa decimal aqui, então dá 4, né? 3 mais 1 dá 4. Então, 4 casas decimais, bota a vírgula, e regra de sinais, menos com mais, sinais diferentes dá menos, tá?
Lembrando, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. 9,12 vezes 2,18 vai dar 19,8816. Duas casas decimais aqui, mais duas casas decimais aqui, dá 4 casas decimais aqui no final. E a regra de sinais, mais e menos, sinais diferentes, dá menos. 3,159 vezes 5,24 dá 16,55316. Aí nós temos aqui 3 casas decimais, 2 casas decimais, dá um total de 5 casas decimais aqui no produto. E a regra de sinais, menos com menos, mais. 54,145 vezes 3,5 vai dar 189,5075. Então, 3 casas decimais aqui, mais uma casa decimal aqui, total de 4 casas decimais. E aí, regra de sinais, mais com mais, mais. E a última aqui, 19,045 vezes 1,84. Então, vai ficar 35,04280, tá? Então, 3 casas decimais aqui, mais 2 daqui, dá no total 5 casas decimais aqui. Como o último algarismo aqui é 0, eu posso suprimir ele se precisar. Se eu quiser, né? Não é precisar, é uma opção. E a regra de sinais, menos com mais, fica menos. Essa última questão aqui eu vou fazer usando aquele outro método que eu ensinei na nossa primeira aula de multiplicação, tá? Só para vocês verem como é que fica. Então eu vou construir minha tabelinha aqui. Percebam, aqui eu coloquei 5 colunas, aqui, que estão cortadas ao meio. Mais uma coluna vazia, e aqui a coluna do X. Tá? Então, no total ela vai ficar com 7 colunas. Sempre 2 a mais do que for o número maior. Tá? No caso aqui, meu número maior tem 5 algarismos, então eu coloquei 7 aqui. E no caso, 3 linhas, porque o meu segundo número tem 3 algarismos. E aí eu vou colocar ali o 19,045. Percebam que eu não me preocupei em colocar vírgula aqui, porque eu não preciso dela por enquanto. O outro número eu vou colocar aqui, 1,84, no caso botei 184. E aí eu vou começar a fazer a multiplicação normalmente, tá? Posicionando sempre nessas casinhas aqui, ó. Então, o 5 vezes o 4 vai ficar nessa casinha aqui. Então, 5 vezes 4, 20. Coloco a dezena na casinha de cima e a unidade na casinha de baixo. E assim eu vou compondo, tá? Então, 4. Percebam, não tem uma ordem fixa aqui. Eu posso fazer na linha, eu posso fazer na coluna, eu posso fazer salteado aqui, pegando valores aleatórios, tá? O importante é que eu preencha toda a tabelinha. Mas eu vou fazer na sequência aqui da linha. Então, eu vou começar com toda a primeira linha, depois toda a segunda linha, depois toda a terceira linha. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 1, 4. Percebam que quando é 0, 4, quando é 4, eu coloco 0, 4 aqui, né? Só para não deixar a casinha vazia aqui, para mim não me perder. A mesma coisa aqui no 0, 0. 8 vezes 5, 40. 4 vezes 8, 32. 0 vezes 8, 0. 9 vezes 8, 72. 1 vezes 8, 8. Agora aqui, 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 1, 0. 9 vezes 1, 9. E 1 vezes 1, 1. Pronto, completa a minha tabelinha. Agora eu vou começar a adicionar. Como é que eu vou fazer essa adição? Sempre na diagonal aqui, ó. Por isso que eu tenho essas marcações aqui. Então aqui a primeira marcação aqui corresponde às unidades. Então, nas unidades vai 0. O próximo aqui corresponderia às dezenas. 0 mais 2 mais 6, 8. Na próxima aqui, 5 mais 4 mais 2 mais 1 mais 0, dá 2. Então aqui vai vir o 1 aqui, né? Então fica 1 mais 6, 7. 14. Aí vem 1 para cá. Aí eu vou fazer
0, mais 0, mais 0, mais 2, mais 3, mais 4, mais 1 dá 10. Vem o 0 para cá, sobe 1 para lá. Na sequência, 0, 9, 7, 8, 0, 1, 9, 9 dá 18, com 7 dá 25. Vem o 5 aqui, o 2 vai para a próxima coluna. 0 mais 1 mais 0 mais 2 dá 3. E aí aqui 0, não tem com quem somar, é 0 mesmo. Então deu todos esses algarismos aqui. Aí eu vou contar quantas casas decimais eu tenho aqui, quantas casas decimais eu tenho aqui. Eu tenho 3 aqui, mais 2 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A minha vírgula vai ficar aqui, entre o 5 e o 0. Então fica 35,04280. E aí a regra de sinais vocês já conhecem. Então percebam que deu o mesmo número aqui, o valor certinho. Certo? Então, só resumindo aí, para vocês não esquecerem, na multiplicação de números racionais nós temos que, quando armar a operação de multiplicação, realizamos a multiplicação normalmente, colocando o número com mais algarismos em cima. No caso ali, se eu faço aquele outro processo, eu coloco ele na horizontal e o número de menor algarismos na vertical. Após realizar a multiplicação, devemos posicionar a vírgula de maneira que o número de casas decimais, isso é, os números que vêm depois da vírgula, do produto, seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Aí vem a regra de sinais ali, né? Quando os dois números possuem sinais iguais, o produto é positivo. Quando os dois números possuem sinais diferentes, o produto é negativo. Certo? Até a próxima. Não esqueçam que ainda tem mais um falando somente sobre divisão.